Bom, pessoal, então veja aqui. Hoje estamos voltando das férias, né? Todo mundo eu sei que está um pouquinho adaptado, né? Desacostumado com as aulas e a gente sabe que realmente é difícil, né? Mas eu acho que vocês já devem ter ouvido pela cidade ou de algum outro professor que provavelmente, né? Aliás, no mês que vem a gente vai voltar de forma presencial. Claro que ele vai ser optativo, né? Que a diretora, né? Simone também colocou no grupo, já colocou o convite, né? Para os pais irem na escola assinar e assinar um termo de responsabilidade. O pai que vai aceitar ou que não, que vocês retornem ou não para a escola. Então veja aqui, a gente sabe que realmente faz medo, mas a gente sabe que as aulas presenciais elas têm um diferencial. Então, se vocês votarem, seria muito bom. A gente vai, né? Com certeza a escola vai ter todo o cuidado. A gente sabe que faz um pouco de medo, mas também facilita bastante, né? Então veja aqui, olha, então na aula, quando a gente estava finalizando o nosso conteúdo lá na segunda unidade, no segundo bimestre, vocês se lembram que eu falei um pouquinho sobre a chegada da família real ao Brasil, não foi? Quando nós estávamos terminando o nosso conteúdo sobre a chegada da família real ao Brasil, vocês devem se lembrar que eu falei que a família real, né, que o rei de Portugal, juntamente com a sua mãe, com a sua família, fugiram para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte. E quando chegaram então ao Brasil, eles não vieram sozinhos, eles vieram com aproximadamente 15 mil pessoas. Além disso, também eles tiveram o apoio da Inglaterra, então foi algo muito importante e relevante. E a gente viu também que quando a família real chegou ao Brasil no ano de 1808, foi algo realmente muito importante. Por quê? Porque naquela época a rainha, que era Dona Maria Louca, e o seu filho, Dom João VI, eram pessoas muito importantes na Europa e eles, a partir daquele momento, fugiram com medo de Napoleão e vieram morar aqui no Brasil. Nós vamos dizer então que, com o apoio da Inglaterra, os portugueses fugiram para o Brasil e, a partir daquele momento, começaram a mudar, a modificar vários pontos do nosso território. Nós vamos dizer que a cidade que mais sofreu mudanças foi a cidade do Rio de Janeiro, que foi o local escolhido pela família real para se tornar a sede do seu poder. Nós vamos dizer que as ruas foram calçadas, foi criado saneamento básico. Nós vamos dizer que, além do saneamento básico, foi criado também a iluminação pública do Rio de Janeiro. Nós vamos dizer também foi criada a Biblioteca Nacional, que vai ser criado também o teatro, que foi criado também o primeiro jornal, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, Gazeta do Brasil. E a gente vai dizer então que foram então vários, o Jardim Botânico, a primeira escola de medicina. Então a gente pode dizer que a chegada da família real ao Brasil, ela teve um ponto extremamente positivo, que foi a modificação do Rio de Janeiro, e principalmente porque nós vamos dizer que quando a família real chegou ao Brasil no ano de 1808, vocês devem se lembrar que foi o ano em que foram criados três acordos que fizeram com que o Brasil ele começasse a deixar de depender exclusivamente de Portugal. Primeiro houve a abertura dos portos, que o Brasil ele poderia vender e comprar produtos a quem desejasse. O segundo foi o tratado de navegação, que estabelecia os impostos, uma tabela de impostos que seriam cobrados sobre os produtos que chegariam ao Brasil. Os produtos da Inglaterra, eles pagavam um imposto muito baixo para vender para o Brasil, que era na verdade uma troca de favores. Portugal, a Inglaterra, por ter ajudado os portugueses a fugirem para o Brasil, eles então exigiram pagarem poucos impostos, que era apenas 14%. Nós vamos dizer que 15%, 15%, né? Que a gente tem também 16% também dos impostos cobrados seriam sobre Portugal e 24% seriam cobrados dos outros países. E a gente vê que a Inglaterra
ela não ajudou os portugueses fugirem para o Brasil com medo de Napoleão sem ter algo em troca. Recebeu o apoio para enviar e vender os produtos para o Brasil por um baixo custo, não é? Por um juro que era muito baixo. E a gente vai dizer que para manter o luxo da família real no Brasil, a família real ela cobrava muitos impostos para modernizar a cidade do Rio de Janeiro, que foi principalmente Pernambuco que mais sofreu. Pernambuco passava por uma seca, pela fome, pelo desemprego e principalmente pela exploração da família real. É quando eles então, no ano de 1817, decidiram transformar Pernambuco em uma república independente, que realmente nós conseguimos nos tornar livres durante o período de 74 dias e em seguida a gente viu que esse movimento ele acabou. Ele queria a liberdade de religião, a liberdade do jornal, certo? Porém, eles não queriam que houvesse o fim da escravidão no Brasil. Então a gente pode dizer que chegou um momento em que a população brasileira eles estavam revoltados porque os portugueses queriam que Dom Pedro, queriam que o seu pai Dom João VI voltasse para Portugal e os brasileiros então decidiram fazer um documento exigindo que Dom Pedro I ficasse no Brasil e apenas o pai dele voltasse para Portugal. E foi o que aconteceu. Foram reunidas 8.000 assinaturas e essas assinaturas exigiam que Dom Pedro ficasse no Brasil. Por isso que o dia 9 de janeiro é conhecido como o dia do fico. Você lembra que eu falei até a vocês, olha aí, 9 de janeiro, dia do meu aniversário, chique, certo? Então a gente vê então que tinha que nascer em uma data histórica, né? Então, olha aí, o dia do fico é o dia 9 de janeiro. Foi o dia em que ele realmente decidiu ficar no Brasil e no dia 7 de setembro de 1822, olha aí, nós vamos ter então aí 200 anos no ano que vem, a gente vai então comemorar 200 anos da nossa independência, que vai ser no dia 7 de setembro de 1822. E a partir daí, a gente começa então a se perguntar quem é que vai governar então o Brasil quando ele se tornou independente. Olha, para observar como então o Brasil ele iria se tornar um país livre e independente, nós vamos ter que estudar agora um período que a gente então vai estudar, pessoal, um período bem interessante da nossa história, que vai ser o período então chamado de Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado é o conteúdo que a gente vai vivenciar e se realmente a gente voltar no mês que vem, a gente já vai ter um teste na semana que a gente voltar, né, de forma presencial. Na avaliação ela não vai ser de forma remota, né, porque não tem lógica, já que a gente volta de forma presencial. Então, as avaliações também serão de forma presencial. Então a gente vê então aí o nosso primeiro conteúdo que vai ser vivenciado da nossa avaliação falando então sobre o primeiro reinado. E quando a gente fala do primeiro reinado, a gente está falando então do governo em que Dom Pedro I ele governou o Brasil. Se lembra que assim que o Brasil ele começou então a realmente a se tornar um país independente, ele teria que ser então governado por alguém. E quem é que iria governar o Brasil durante o período imperial, o período que nós nos tornamos um império? Nada mais justo do que Dom Pedro I, né? E a gente vai dizer que o governo de Dom Pedro I, que ficou no Brasil, que proclamou a nossa independência em 7 de setembro de 1822, esse período ele aconteceu entre 1822, ano da nossa independência, até o ano de 1831, quando ele abdicou do poder, né, aqui no Brasil. E ele foi obrigado então a voltar para Portugal. E a gente então começa a se questionar. É durante esse período que a gente observa que o Brasil, apesar de se tornar um país independente de Portugal, o Brasil foi o único país da América que, apesar de se tornar um país independente, livre de Portugal, continuou sendo governado por um rei da onde?
de Portugal. É um pouco estranho, né? Porque geralmente quando um país ele se torna livre e independente, ele se torna uma república, como nós temos hoje. Não é governado por um presidente e tal. Mas o Brasil foi diferente em todos os casos, né? Foi triste, terrível, na verdade. E a gente vê então, quem foi que participou da política no Brasil? Olha, a gente tem que ver então que a política então no Brasil, ela teria o quê? Principalmente a gente vê que o processo de independência, ele teria então que ser feito. A gente vê então que o processo então de independência do nosso território, ele não aconteceu pela participação popular, participação dos pobres. A gente vai dizer que a participação dos pobres, ela quase foi inexpressiva, quase eles não participaram. Quem fez a nossa independência foi a elite, foram os ricos que, com medo de perder o seu poder, de quando o Brasil se tornasse independente, eles apoiaram Dom Pedro para que ele então fizesse a independência e evitasse que os pobres chegassem ao poder no Brasil. A gente vai dizer que os ricos que apoiaram Dom Pedro I para que ele proclamasse a nossa independência, nós vamos dizer que eram grandes comerciantes, grandes donos de terras. A gente vai dizer então que eles decidiram então proclamar a independência para evitar que os pobres chegassem ao poder. E assim, os ricos eles manteram. O Brasil se tornou um país independente, mas poucas coisas mudaram. A maioria das coisas permaneceram de uma forma igualitária, permaneceram da mesma forma. Por exemplo, a estrutura do Brasil, a organização, tudo igual. Nós vamos dizer que o Brasil continuou sendo escravo. Isso é um país escravocrata. Escravocrata também continuou. Latifundiário, que tinham grandes fazendas, também continuou. O domínio dos grandes fazendeiros também continuou. Os produtos que eram feitos aqui no Brasil também eram exportados, também continuou. E a gente vê que praticamente as mudanças elas foram inexpressivas, não é? A gente vê que os ricos sempre tiveram mais direito no Brasil, desde o nosso processo de independência, que vocês estão vendo nesse slide aí, que ele vai estar sendo demonstrado o quê? A independência do Brasil, ela foi apenas um arranjo político dos ricos. Um arranjo quer dizer um acordo, né? Houve luta também em alguns estados do Brasil contra a independência, como por exemplo na região norte e nordeste, porque aqui a região nordeste e a região norte, elas eram dominadas por grandes comerciantes e militares portugueses. Então houve luta no Maranhão, Bahia, Pará, no Piauí e na província também da Cisplatina, que é o atual Uruguai. E a gente vê então que no ano de 1823 todo o país estava sob o comando do imperador Dom Pedro I, no qual ele reuniu um exército muito grande, principalmente com os mercenários, que eram pessoas que vendiam o seu trabalho em troca de dinheiro. E a gente vê então que as resistências elas foram sufocadas e a partir do ano de 1823 não houve mais revoltas tentando então lutando contra o poder da independência, o poder do imperador Dom Pedro I. E a gente vê então aí, quando a gente fala de um país livre, um país independente, o momento em que o país já tinha se livrado do poder de Portugal, era necessário também estabelecer o quê? Era necessário que houvesse o reconhecimento da independência do Brasil. E quais são os países que reconheceram a independência do Brasil? O primeiro país a reconhecer a nossa independência foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos que reconheceu a nossa independência porque ele tinha interesse nas nossas riquezas. O segundo foi a Inglaterra. A Inglaterra exigiu que o Brasil acabasse com o tráfico de escravos. O Brasil disse que acabaria, nunca acabou, não naquele momento, né? Acabou muitos anos depois. E a gente vai dizer também que em seguida, aliás, nós tivemos os Estados Unidos, depois tivemos Portugal e só depois tivemos a Inglaterra.
né? A gente tem então Estados Unidos. Em 1825 tivemos então aí Portugal. E em 1826 tivemos então o reconhecimento da Inglaterra. Nós vamos dizer que o segundo país a reconhecer a nossa independência foi então Portugal, que para reconhecer a independência do Brasil, nós tivemos que pagar 2 milhões de libras esterlinas para o território então de Portugal. Então veja que a luta pela independência do Brasil não foi uma luta fácil, foi uma luta muito difícil que durou também muitos anos. A gente vê então que esses países aí foram os primeiros a reconhecerem a independência do Brasil. Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. E em 1825, Dom Pedro recebeu o título de imperador. A gente vê também aí que vários países também passaram a vender produtos para o Brasil, como a França, como a Áustria, como a Bélgica, como a Dinamarca. E isso acabou então fazendo com que o Brasil ele tivesse muita riqueza que vinha de outros países, muitos materiais. E isso não é bom para um país, porque isso acaba provocando uma crise na economia, não é? E vocês então vão observar aí que depois que um país ele se torna livre, que um país ele se torna independente, é necessário criar uma constituição. Hoje a gente vai trabalhar o que é uma constituição e qual é o objetivo dessa constituição. Vejam que assim que o Brasil se tornou independente, ele teve que ter o reconhecimento de vários países, inclusive a gente pagou a muitos. Vamos dizer que o primeiro país foram os Estados Unidos a reconhecer a nossa independência. E depois que um país ele é reconhecido como independente, nós vamos dizer que ele também teve que criar uma Constituição. Eita, sou Jesus, né? A gente vê então, pessoal, que a gente pode observar então que foi criada então a primeira Constituição no Brasil. E o que significa a primeira Constituição? Um conjunto de leis que iriam organizar todo o território brasileiro. Nós vamos dizer que essa primeira Constituição, ela foi feita por vários deputados, e esses deputados eram grandes donos de terra, que eles então estabeleceram o quê? Estabeleceram que apenas os ricos teriam direito, que eles também eram contra os portugueses, eles eram contra o poder autoritário do rei. E a partir desse momento, Dom Pedro I, ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque essa Constituição, ela retirava os seus direitos. Vejam aí. Primeiro ele convocou uma assembleia, né, que é um conjunto de deputados. Professor, não está apresentando o slide. Já faz tempo ou não? Já, pensava que tinha sido o senhor que tinha parado de apresentar. Obrigado. Não. Foi, eu também pensei. Eita, faz muito, é? Deixa eu ver até onde vocês viram. Viram esse? Quando iniciou o governo de Dom Pedro I. Sim. Viram? Sim. Viram também. que eu disse que apenas os ricos participaram da independência? Esse viu. Pronto, foi só até o que tinha Maranhão. Esse. Não foi? Pronto, pessoal. Então, só para a gente ver. O primeiro reinado é o governo de Dom Pedro I, não é? A gente viu então que o governo de Dom Pedro I, ele é chamado de primeiro reinado. Nós vamos dizer que ele aconteceu desde a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 até o dia 7 de abril de 1831, quando ele decidiu então voltar para o Brasil, porque ninguém queria mais ele aqui. Vamos dizer que Dom Pedro I, ele proclamou a nossa independência, mas os pobres eles não tiveram uma participação muito grande, uma pequena participação. Então a nossa independência ela foi feita principalmente pela população rica.
E a gente vê que muitos estados do Brasil resistiram contra a independência, como os estados do Norte e alguns estados do Nordeste. Nós tivemos então o Maranhão, tivemos também o Piauí, a Bahia, o Pará e também o Uruguai, que eram regiões então que não queriam que o Brasil se tornasse um país livre e independente. Não é que os brasileiros não queriam, é porque esses estados eles eram governados pelos portugueses, que eram militares. Além de serem militares também, a gente vê então que eles tinham uma grande força aqui no Brasil. E a gente vê quais foram então os primeiros países a reconhecerem a independência do Brasil. A gente tem os Estados Unidos, que queria controlar nossa riqueza no ano de 1824. Tivemos Portugal e depois vamos ter a Inglaterra lá no ano então de 1825, né? 1825. Então a gente vê aí, por exemplo, pessoal, que Dom Pedro ele também recebeu o título de imperador. E para que Portugal reconhecesse a nossa independência, nós tivemos que pagar uma dívida bilionária a Portugal, que era de 2 milhões de libras esterlinas, que é muito dinheiro. E a gente vê então aí, pessoal, a gente, como eu estava dizendo, depois que o país ele foi reconhecida a independência do Brasil pelos Estados Unidos, por Portugal e pela Inglaterra, é necessário que um país ele crie leis. E essas leis que foram criadas então no Brasil, elas seriam criadas de que forma? Nós vamos dizer que essa primeira Constituição criada no Brasil era um conjunto de leis que ele não favorecia a todos, favorecia apenas quem era rico. Vamos dizer também que essas leis elas retiravam o poder autoritário e absoluto do imperador. Então a gente vê que essa Constituição ela só valorizava quem era rico. Ela só era chamada de Constituição da Mandioca, porque para uma pessoa votar era necessário que tivesse 150 alqueires de mandioca, ou seja, uma plantação de mandioca, e tivesse uma renda fixa anualmente de aproximadamente, gente, o que nós chamamos então de 100 mil réis, certo? E a gente vê então, só valorizava rico, por isso que ela é classicista. Vamos dizer que ela é anticolonial, ela era contra os portugueses. Vamos dizer que ela era anti-absolutista, ou seja, que ela era contra que o rei ele tivesse poderes absolutos. E a gente vê então, por exemplo, que Dom Pedro I, vocês acham que ele não ia querer ter poder? Vocês acham que ele ia aceitar essas leis ou não? Hein, gente? Claro que não, né? Nós vamos dizer então que Dom Pedro, ele decidiu então, por exemplo, decidiu então, a partir daquele momento a gente vê que Dom Pedro, ele decidiu então separar todos aqueles deputados que tinham criado lei. Ele também começou a perseguir os deputados e senadores que não tinham sido a favor dele e principalmente ele decidiu então se opor a todos os comerciantes e militares que eram a favor dos portugueses. A gente vê que essa primeira lei criada pelos brasileiros durante o governo de Dom Pedro, ela não permitia que o imperador dissolvesse o parlamento, ou seja, a reunião dos deputados. As forças armadas elas não poderiam obedecer ao rei e, principalmente, ele estabeleceu o voto censitário, que é o voto que isso era permitido para quem tivesse 150 alqueires de mandioca, que era uma grande fazenda que produzisse nela mandioca. Por isso que era chamada de Constituição da Mandioca. A gente vê que ele não respeitou os deputados tentarem tomar o poder dele, então ele fechou o Congresso. Vamos dizer que o Partido Brasileiro e Português, eles lutaram para ver quem teria os seus direitos alcançados. O português desejava que o Brasil continuasse sendo explorado por Portugal, uma colônia de Portugal.
e o Brasil desejava que, né, os brasileiros, que o Brasil se tornasse um país livre e independente. E a gente vê que no dia 25 de março de 1824, ele impôs uma Constituição autoritária. E impôs a Constituição sobre a população. Então a gente vê então aí que Dom Pedro, ele não concordou com a criação da primeira Constituição. Então ele decidiu então fazer o quê? Ele decidiu então colocar no poder decidiu então colocar no poder então, gente, impor sobre a população uma nova Constituição. E essa Constituição, ela seria outorgada, ela seria imposta. Ninguém poderia dizer se achava boa, se achava mal, mas todos deveriam então respeitar a opinião de Dom Pedro I. Por ele estar então criando uma nova Constituição, e essa Constituição, sem dúvida, ela valorizava apenas quem era rico, quem teria então mais direitos. Faltou então apenas dois slides. Já estou colocando aqui para a gente poder ver, né, de uma forma mais fácil. E a gente terminar a nossa aula e vocês fazerem a atividade. Ô, professor, uma pergunta. Oi, pode perguntar. Pode falar? Tipo assim, como é que a gente vai saber a nota do primeiro e do segundo bimestre? Olha, a gente ainda está resolvendo como é que vão ser feitas, porque provavelmente os diários eles vão ser como no estado, online, certo? Então ainda ninguém colocou. Eu já separei muitas notas, mas a questão da nota a gente ainda não colocou na caderneta, porque eles estão dizendo que vai ser online, aí a gente está esperando. Se for online, melhor para a gente. Se não, a gente coloca na caderneta e no próximo mês a gente divulga para vocês. E Tá certo. na sala mesmo. Eu não sei se vocês vão retornarem ou não, mas vão não? Vão ou não, pessoal? Retornarem. Ah, Vão? eu não sei Ninguém ainda. sabe, Não né? sei. Porque a pessoa não sabe, né? Vamos ver, né? Olha aqui, gente. Então vejam. Nós vamos dizer que a Constituição é um conjunto de leis que organiza um país. Nós já tivemos 7 ao longo da nossa história. A última criada, ela foi criada em 1988. Então já faz um pouquinho de tempo. Mas ela foi a menos ruim que a gente teve até hoje em dia. A gente vai dizer que o primeiro projeto, o primeiro modelo de Constituição não deu certo no Brasil. Então, Dom Pedro I ele impôs uma Constituição que todos deveriam obedecer, que é a chamada Constituição da Mandioca. Essa Constituição que recebeu o nome daquela mesma, da que teria sido criada, porque só poderia votar quem tivesse uma renda fixa anualmente, e essa renda ela teria que ser de mais ou menos 150 alqueires de mandioca. Nós vamos dizer então, por exemplo, que o primeiro ponto que a gente tem que observar é que essa Constituição de 1824 é uma Constituição que ela era autoritária, que ela valorizava apenas quem era rico e quem era pobre era deixado de lado. Nós vamos dizer então que o primeiro passo feito então por Dom Pedro I foi dividir o poder em 4 partes, que é o mais justo: o poder executivo, o legislativo, o judiciário. Mas olha uma coisa interessante, ele criou um 4º poder que tinha mais poderes do que os outros, que era o poder moderador. Esse poder moderador é o poder que o rei ele tinha, que o imperador ele tinha. O novo sistema eleitoral, ele também mudou as eleições. Ele também disse que a Igreja Católica ela deveria de estar abaixo do poder do imperador. A Igreja Católica ela perdeu o seu poder, então a gente vê que existe uma separação entre a Igreja Católica e entre o rei. E a gente vê então aí que cada um dos poderes que for dividido então por Dom Pedro teria uma divisão.
o judiciário, ele era composto de juízes e tribunais, né? Que ele então tinha a função de quê? De principalmente de cuidar da justiça. O segundo, o legislativo, que era formado pelos senadores e também pelos deputados. Vamos dizer que era encarregado de elaborar as leis do império. Ainda hoje a gente vê também que o legislativo é responsável pela criação de leis. Nós vamos dizer que naquela época o senador ele tinha um poder para toda a vida, né, que era vitalício. A gente vê então que o deputado durava 3 anos e os senadores eles eram escolhidos diretamente pelo imperador, a partir de uma lista de candidatos mais votados nas 3 províncias, né? Nas províncias mais próximas, nos estados, vamos dizer assim, certo? A gente vê então que ele escolhia, por exemplo, 3 deputados mais eleitos aqui em Pernambuco. Ele ia escolher aquele mais eleito, aquele que ele se agradava mais. O poder executivo é aquele que vai colocar em prática as leis. Ele é responsável pelo chefe do executivo, que é o próprio imperador. Ele cuidava da administração e também para garantir o cumprimento de leis. E principalmente havia o poder moderador, que era o poder criado pelo imperador e que ele mesmo exercia. Ele era como se fosse a chave mestra de toda a organização política. Estava acima dos demais poderes. Ele dava ao imperador o poder de nomear ministros, senadores, escolher juízes, demitir presidente das províncias, dissolver a Câmara dos Deputados, caso não lhe agradasse a reunião deles, vetar atos do legislativo e etc. E a gente vê que esse rei, o imperador Dom Pedro I, ele poderia fazer o que ele quisesse, não é? Ele praticamente era quase como se fosse um rei absolutista lá, um rei absolutista daquela época que a gente estudou do absolutismo, né? E o rei praticamente poderia fazer tudo. Então, o imperador Dom Pedro I, ele organizou primeiro a divisão política, né? Que ele tinha um poder moderador, tá? Alguma dúvida?